Eu optei em usar aí o PDF, poderia até perguntar, porque fica um pouco mais leve e facilita a propagação nossa de dados, né? Vai ficar um pouquinho melhor, mesmo que a tela não fica tão bonitinha. Então, vamos lá, né? E olha só, eu vou rapidamente lembrar. O diagrama de fase, na verdade, ele mostra uma relação da pressão com a temperatura para tentar definir como é que seria a agregação do sistema. Isso para qualquer tipo de substância. Então, o que o primeiro gráfico fornece para a gente é um dado que eu já tenho quase que certeza que vocês recordam, mas eu vou lembrar rapidamente. Fornece que essa área 1 aqui é região sólida, a área 2 é região líquida e a área 3 pode ser classificada como vapor ou gasoso. Apesar que eu já forneci para vocês as condições para definir onde que é vapor e onde que é gasoso, mas a gente vai deixar por enquanto solta essa condição. Então, essa é a informação que esse gráfico traz para a gente. O gráfico 1, nosso primeiro gráfico de hoje. Define os estados em cada área, em cada região e o comportamento dessa curva que você está vendo aí. O segundo, o formato dele, é claro que é a mesma coisa. Você está vendo aí. Mas eu fiz questão de colocar ele para mostrar a verificação para vocês dos estados físicos em processo de transformação. Por exemplo, um aqui, ó. Eu estou indo do sólido para o líquido. Não sei se todo mundo recorda, o nome dessa transformação é chamada de fusão. Estou indo do líquido para o sólido. O nome dessa transformação, solidificação. Estou indo aqui no 3 agora, ó, do líquido para o gasoso ou vapor. Não sei se todo mundo recorda, o nome disso seria vaporização. Eu estou indo do gasoso para o líquido, condensação. No 5, eu estou indo do sólido para o vapor gasoso, sublimação. E o 6, que é o contrário, pode ser classificado também como sublimação. Até aí, tanto do primeiro gráfico como no segundo, tranquilo para todo mundo? Sim. Tranquilo. Perfeito, vamos embora então, vamos continuar. O terceiro gráfico, claro que ele tem o mesmo formato que o anterior. Só que ele já traz uma outra característica para a gente que é importante, que eu vou falar aqui, que é moleza também. Se você verificar o gráfico, tanto o primeiro como o segundo e o terceiro, apesar de ter algumas coisas bem peculiares de cada um, mas em relação ao comportamento da curva é muito parecido. E ela tem um padrão definido já, uma classificação particular. Por exemplo, essa curva aqui vai ser a curva de sublimação. Pode ser chamada também curva de ressublimação, tanto faz. Essa curva aqui, agora está passando meu mousezinho vermelho, que vocês devem estar verificando aí, é a curva de fusão ou curva de solidificação. E essa aqui, onde está passando meu mouse aqui, a partir desse ponto que é chamado ponto triplo, até na curva mais assíntota do eixo da horizontal, ela é a curva de condensação ou curva de vaporização. Até aí, tranquilo para todo mundo? Beleza, agora escutem. Eu falei muito numa coisa na semana passada, eu vou lembrar bem rapidamente com vocês a partir desse gráfico. Quando eu tinha aquela relação daquele diagrama da mudança de estado físico, particularmente da substância pura, que no eixo da vertical era a temperatura e no eixo da horizontal a energia, surgiu uma pergunta e eu comentei, e quando eu comecei o conceito de temperatura, a primeira aula de termodinâmica, eu falei essa informação aqui que eu vou dar para vocês, que pressão e temperatura tem uma relação de ser diretamente proporcional. O que vale na pressão, vale na temperatura. Agora escutem, nós estamos sobre um diagrama que atua sobre qualquer tipo de substância e que você tem a possibilidade de mexer o tanto que você quiser na pressão. Agora, cuidado em fornecer essa relação que eu falei que pressão e temperatura é diretamente proporcional a partir do momento que você tem o diagrama de fases. A partir do momento que você tem o diagrama de fases, você tem que verificar individualmente sobre cada curva como seria o comportamento da pressão e temperatura. Quer ver? Eu vou começar com uma situação bem simples que vocês irão entender aqui. Todo mundo consegue verificar esse mousezinho vermelho aqui na curva de sublimação? Beleza, então olha o que eu vou falar para vocês. Aonde está esse ponto que você está vendo aí? Aonde ele está? Ele está nessa pressão aqui, ó. Nessa. Tá aqui. E nessa temperatura. Olha o que eu estou falando. Na curva de sublimação, que eu tenho a possibilidade de ir do sólido para o gasoso, nessa pressão
ele tem essa temperatura. Agora, olha só o que eu vou fazer. E se eu aumentar a pressão na curva de sublimação? Gente, para eu aumentar a pressão na curva de sublimação, eu vou ter que vir para cá, eu vim para cá. Olha, onde que está agora o meu mouse vermelhozinho aí? Nesse ponto, quando eu aumentei a pressão, está aqui, eu aumentei a pressão. Quando eu aumentei a pressão, olha o que aconteceu com a temperatura. Ela aumentou. Então, quer dizer, gente, que na curva de sublimação, à medida que você aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Mas isso não quer dizer que esse fato sempre é verdade. Olha nessa curva aqui agora, olha, curva de fusão. Eu peguei esse ponto aqui, gente, ó. Esse ponto aqui está nessa pressão, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí que eu estou passando o mouse aí pela paralelo em relação ao eixo das abscissas e chegando lá na pressão. Nessa curva de sublimação, nesse ponto, eu tenho essa pressão e eu tenho essa temperatura aqui embaixo que eu estou rebatendo. Vocês estão vendo aí? Agora, escutem. Se eu aumentar a pressão na curva de fusão, eu vou aumentar, gente, ó. Eu vou lá para cima, ó, aumentei. Nesse ponto aqui, ó, que eu aumentei a pressão na curva de fusão, tá lá em cima, aumentei a pressão. Olha o que aconteceu com a temperatura, gente. Ela não aumentou, ela diminuiu. O que isso quer dizer para a gente? Que na curva de fusão, à medida que você aumenta a pressão, desse caso, dessa substância, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura não aumentou, ela diminuiu. Isso está claro para todo mundo, essa informação que eu estou passando aqui para vocês? Yasmin, Júlia, tranquilo para vocês? Professor, Pode falar. eu não falaria que diminuiu, eu falaria que permaneceu a mesma. Ó, Eu não tá entendi bom. muito bem. Tudo bem. Eu vou mostrar aqui esse pontozinho. Tá vendo? Tá no meu mousezinho aqui, ô Yasmin? Sim. Tá, então eu vou rebater lá embaixo a temperatura. Eu não vou botar uma retinha aqui, não, porque isso vai ficar muito ruim, muito ruim mesmo. E aí piora pra caramba o sinalzinho aqui. Então tá aqui. Rebati diretamente aqui, ó. Tá vendo? Se eu pegar agora esse pontozinho aqui, ó, ele tá vindo mais pra cá, esse ponto, ele tá deslocando mais pra cá, ó. A temperatura vai cair um pouco, ó. Nesse ponto, tá aqui. Nesse ponto, ela já tá aqui, ó. Um pouco mais para cá. Mesmo Yasmin que tenha deslocado não muito, mas a temperatura veio um pouco para a esquerda. Para essa temperatura, Yasmin, ela se manter a mesma, isso aqui não poderia ser uma curva e seria puramente uma reta aqui subindo na vertical. Mas se você olhar, vai olhando comigo nesse pontozinho aqui, ó, daqui para cima, ó. Eu vou olhar daqui para cá, tá? Ó, daqui para cá. Olha o que está acontecendo com a temperatura na fusão. Ela está aumentando um pouquinho. Está aumentando um pouquinho, está aumentando. Agora, quando eu começo a subir daqui para cá, a temperatura na fusão já não está aumentando. Ela começa, na verdade, agora a diminuir. Quando eu vim daqui para cá, Yasmin, ó, desse ponto para cá, a temperatura veio daqui para cá, ó. Quando eu comecei a subir, ela veio daqui agora, onde está esse mouse meu, vermelhinho no eixo da horizontal, ela veio agora daqui para cá. Mesmo que tenha uma redução pequena nesse intervalo que eu mostrei desse ponto para cá, mas se verifica que quando a pressão foi aumentando, a temperatura não foi aumentando, ela foi caindo um pouco. Por exemplo, olha esse daqui que eu vou mostrar para vocês, olha esse. Olha esse aqui, Yasmin, esse aqui já é mais fácil de ver. Olha esse. Tá dando para ver esse gráfico aí, Yasmin? Sim. Tá, olha esse aqui. Esse aqui tá moleza para você ver, ó. Nesse ponto aqui, na curva de fusão, tá aqui. A pressão tá aqui bonitinho, beleza, tá ali. Aí eu vou olhar a temperatura de fusão desse ponto, tá aqui. Agora, Yasmin, se eu aumentar a pressão, para eu aumentar a pressão, vou pegar uma pressão cá em cima, tá? Peguei ela cá em cima. Quando eu peguei aqui em cima, olha onde que está a temperatura agora. Veio para cá. Então, acompanha comigo a curva aqui de fusão. Ela começa aqui e termina aqui. Então, olha, à medida que eu vou subindo na curva de fusão, olha para onde que está indo a temperatura nessa curva. Você concorda que nessa curva, quando eu vou seguindo nela, subindo nela, que é aumentando a pressão dela, a temperatura vai se deslocando um pouquinho para a direita sobre essa curva?
Sim. Então, nesse caso, eu posso falar que a pressão e a temperatura têm uma relação que, à medida que eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta, mas não no mesmo fator proporcional. Agora, dá uma olhada nesse aqui, Yasmin. No outro de novo, voltar nele. Não está naquele maluco. Vamos comigo, ó, esse. Aqui começa a curva de fusão, vai daqui para lá. Ela começa um pouquinho para cá. Pena que eu comi esse gráfico aqui, eu comi um pouco ele para cá. Ele tinha uma curvinha mais para cá, mas ele era bem acentuado aqui, ó, assim. Então vamos imaginar, para ficar fácil para a gente, desse ponto onde está o meu mouse para cá, desse ponto para cá. Se eu pegar esse ponto aqui na pressão, eu estou nessa temperatura lá embaixo, que eu vou rebater, ó, cá embaixo. Mas à medida que eu aumente a pressão, que eu estou indo para cá, dá para a gente tentar verificar que esse pontinho vermelho na horizontal, ele faz um leve caminho para a esquerda. Esse leve caminho que ele faz para a esquerda, verifica que quando a pressão aumentou desse ponto para aquele ponto, a temperatura não subiu, ela desceu um pouco. Então, nesse ponto de observação, ela tem um leve comportamento de redução de temperatura e a pressão com a temperatura se comporta daquele ponto que eu mostrei até o outro de ser inversamente, mas não com o mesmo fator de proporção. Mas a pressão aumentou bastante, a temperatura reduziu um pouco. Agora, por exemplo, Yasmin, não é a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, curva de sublimação. Vou pegar, olha aqui, ela é fácil de ver essa curva de sublimação. Ela começa nesse ponto, então começa nessa temperatura. E vai até essa temperatura aqui. O que dá para dizer? Quando eu vou caminhando na curva de sublimação, a pressão está aumentando. Mas a temperatura também está caminhando para a direita, também está aumentando. O que isso quer dizer para a gente? Que na curva de sublimação, à medida que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Se eu verificar essa curva aqui, ó, a curva de condensação está aqui, ó, ela começa nessa temperatura e fecha nessa temperatura. Mas à medida que eu vou caminhando nessa curva de condensação, a pressão vai aumentando, mas a temperatura também vai aumentando. O que se verifica? Que nessa curva de condensação, a pressão e a temperatura é diretamente. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura, mas não com o mesmo fator de correção. Melhorou um pouco essa ideia que eu falei? Agora entendi super bem. Tá Obrigada. bom. Júlia, tá claro essa coisa? Assim. Tá bom. Tiago, tranquilo? Tranquilo, professor. Tá bom, então vamos. Então vamos lá. Então escuta, o meu resumo que eu botei embaixo é uma coisa que eu falei, mas eu vou repetir muito rapidamente. A relação é tentar verificar fase, pressão por temperatura. Existe um ponto, não sei se você verifica, assim, vou voltar no gráfico, não sei se você viu, é um ponto que eu tenho de partida de quase toda a relação em relação ao diagrama. Aqui, ó, que é chamado ponto triplo. Tanto na curva de sublimação, curva de fusão ou curva de condensação. O encontro que você tem dessas curvas é classificado como se fosse o ponto triplo, e isso quer dizer que eu tenho simultaneamente todos os estados naquele ponto. Então, naquele ponto triplo, o que eu tenho? Eu tenho o sólido, o líquido e o vapor. Quer dizer que simultaneamente, naquela pressão, naquela temperatura, eu tenho os três estados simultaneamente sob equilíbrio. Então, o que seria para a gente o ponto triplo? Simultaneamente, eu tenho todos os estados sobre uma dada pressão e uma dada temperatura. Vamos continuar, para ser rápido, eu vou bem rapidinho. Propagação de calor, gente. A definição de propagação de calor. Vamos lá. Eu tenho três maneiras diferentes para levar a energia de um ponto para o outro em duas coordenadas espaciais diferentes. Então, veja bem, eu quero pegar a energia, ou melhor, eu quero pegar o calor, que é uma energia, mandar de um espaço inicial A para um espaço inicial B. Então, o que eu quero fazer? Propagação de calor. Eu quero levar a energia de um ponto para o outro e eu tenho três maneiras diferentes para fazer essa coisa. Então, o que seria propagação de calor, propagação de energia? Seria formato de você caminhar ou de levar energia entre dois pontos e espaços através de coordenadas diferentes. Quais são as maneiras que realmente eu tenho para isso? Eu tenho a condução, a convecção e a irradiação,
que pode até aparecer com o nome de radiação. Então, propagação de calor, formato de levar energia entre dois pontos do espaço através de um fluxo de energia. Esse fluxo pode ser dado pela condução, pela convecção e pela irradiação. Então, veja bem, os pontos são diferentes. Qual a minha ideia agora? Tentar fornecer características da condução, da convecção e da irradiação, que pode ser radiação, para que quando a gente verifique um problema, consiga identificar quando está rolando a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos lá. Eu tentei colocar condições de forma que fica fácil a gente tentar verificar esses conceitos. Eu já botei a definição aqui, mas já falei para vocês. Então, vou começar pela condução. Bom, vamos fazer o seguinte. O primeiro fato da condução, o meio tem que ser sólido. Então, esse é o primeiro fato que você vai ter que gravar. Eu vou botar as condições, depois eu tento colocar um exemplo. O meio tem que ser sólido. Entre dois pontos do espaço tem que ter variação de temperatura. Isso é fato, é obrigado. E o fluxo de calor, ele acontece da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura. Então, olha, são três condicionais. Primeiro, o meio tem que ser sólido. Segundo, os dois pontos do espaço têm que ter diferença de temperatura e o fluxo se dá da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura. Exemplo que eu tenho para isso. Eu estou lá com uma panela de feijão no fogo. Eu vou pegar uma colher puramente de metal. Pego essa colher puramente de metal, coloco lá no feijão e estou mexendo. O que vai acontecer depois de um tempo? Depois de um tempo, o cabo que eu estou segurando também vai estar quente. Mas olha o que aconteceu. A colher é um meio sólido. A ponta da colher dentro do feijão está lá no feijão que está uma temperatura maior. O cabo onde está a minha mão está sob uma temperatura menor. Então, olha as condições. Vê se encaixa os três condicionais. Primeiro, eu falei que tem que ser um meio sólido. Segundo, eu falei que tem que ter diferença de temperatura entre dois pontos do espaço. Terceiro ponto que eu falei com vocês. O fluxo de calor acontece da maior temperatura para a menor temperatura. A colher, meio sólido. Ponta dela no feijão, maior temperatura. Minha mão no cabo, menor temperatura. Fluxo de calor vai do feijão para a minha mão através da colher. Então, isso classifica que é uma condução. Ela só pode acontecer por meio sólido, tem que ser entre dois pontos do espaço que tenha variação de temperatura, obrigatoriamente, isso tem que ser dessa maneira, e o fluxo acontece da maior temperatura para a menor temperatura. Então, são três condicionais. Em relação à condução, essa ideia mais ou menos, está claro para vocês? Agora, gente, é claro, se eu pegar uma colher que o cabo dela é de madeira, o calor também vai chegar na madeira, só que não vai aquecer tanto. Por quê? A madeira não tem uma boa condução, mas vai chegar. Mas ela chega através da condução porque é um meio sólido, porque tem diferença de temperatura e porque o fluxo se dá da maior temperatura para a menor temperatura. Só nessa parte inicial da condução, isso está claro para todo mundo? Só a condução? Sim. Tá bom. Então, olha a convecção. Detalhe. Quais são os meios materiais? Sólido, líquido, vamos falar vapor ou gasoso, não importa, tá bom? E o vácuo. Definição do vácuo. É um meio material que tem a ausência de tudo. Lá não tem nada. Perfeito? Então, em relação a meios materiais, são 4. Sólido, líquido, vapor e o vácuo. Tá, vamos lá. Tá. Convecção. Então, peraí, vamos lembrar da condução. Palavra-chave, sólido, variação de temperatura e o fluxo da maior temperatura para a menor temperatura. Agora vamos lá, convecção. Primeiro, gente, para rolar convecção, é definido que tem que ser um fluido. O que é um fluido? É um material que tem viscosidade. Tá. Quais são os meios materiais que você conhece que tem viscosidade? Seria o líquido e o gasoso. Tem grau de escoamento. Então, quer dizer que para rolar convecção, o meio tem que ser líquido ou gasoso. Se eu tenho um meio líquido ou gasoso, eu tenho a convecção. Mas eu não vou falar líquido e gasoso, eu vou chamar de fluido, que é a mesma coisa. É aquilo que tem grau de escoamento, que consegue ir de um local para o outro
pela atuação da gravidade ou pela variação de pressão. Escuta, eu vou dar algum exemplozinho bem básico de correntes de convecção. Por exemplo, a palavra, o conceito, a entidade física envolvida na corrente de convecção é a variação de pressão. Mas não se esqueça que quando você modifica a pressão, você mexe no conceito também da temperatura. A gente vê, pode ser proporcional ou não, aquela coisa toda. Então, olha como é que rola mais ou menos na geladeira. A geladeira, na verdade, o congelador fica em cima e ela propaga variador de pressão em todo o eixo vertical. Então, o que acontece mais ou menos na geladeira? O ar frio, ele é mais pesado, ele vai descendo. À medida que esse ar frio vai descendo, ele vai trocando o calor. À medida que ele vai trocando o calor com os mantimentos, a sua temperatura vai aumentando. À medida que essa temperatura vai aumentando, ele vai ficando mais leve. À medida que ele vai ficando mais leve, ele volta a subir. Então, esse ar começa a descer porque ele é frio e tem a maior densidade pela variação da pressão também. À medida que ele vai descendo, ele vai efetuando troca de calor. À medida que ele vai efetuando troca de calor, ele vai ficando mais quente, vai ficando mais leve e começa a subir novamente. À medida que ele vai subindo e se aproxima do congelador, ele vai ficando mais frio, ele vai fazendo troca de calor de novo, e à medida que ele vai ficando mais frio, ele começa a descer. Então, o que fica exatamente dentro de uma geladeira é uma corrente de convecção. Fica desse jeito, efetuando troca de calor, variando a pressão e dando um movimento puramente concêntrico. Por exemplo, por que geralmente a gente coloca o ar-condicionado em cima? Porque o ar frio ele é mais pesado. À medida que ele vai descendo, ele vai trocando o calor. À medida que ele vai trocando de calor, ele vai ficando mais quente. À medida que ele vai ficando mais quente, ele começa a subir novamente. E fica nesse efeito de situação concêntrico pela variação de pressão e efetuando troca de calor. Frio, quente, frio, quente, frio e quente. Por exemplo, como que rola a brisa do mar? A brisa do mar, ela rola por uma corrente de convecção. Na orla da praia, você tem uma pressão menor. Lá para dentro da praia, em alto mar, você tem uma pressão maior. Nessa variação de pressão, eu tenho essa propagação de variador de troca de calor. E aí o que eu tenho a brisa do mar, que na verdade é uma corrente de convecção. Por exemplo, esses exemplos que eu forneci para vocês são exemplos que eu tenho do meio gasoso. Mas não sei se vocês lembram, todo mundo assistiu aquele filme Procurando Nemo? Sim. Sim, não sei se vocês lembram, aquele filme Procurando Nemo, a tartaruga pega uma corrente de convecção. Pega uma corrente de convecção e ele vai embora fazendo aquele movimento quase que puramente concêntrico, mas excessivamente concêntrico muito grande. E isso também acontece a corrente de convecção no fluido, que pode ser tanto gasoso como líquido. A história do Procurando Nemo é uma corrente de convecção que acontece em alto mar, então é no líquido. E a corrente de convecção que eu falei na geladeira e no ar-condicionado acontece no meio gasoso. Qual é a palavra-chave? O que eu tenho de ferramenta para realmente enxergar a convecção? Primeiro, tem que ser no fluido, tem que ser no líquido ou tem que ser no gasoso. Segundo, pode rolar uma palavrinha aí que é variação de pressão. E a terceira coisa, vai rolando troca de calor, de forma que eu tenho um ar frio, uma corrente fria, passa a ser uma corrente quente, e isso eu tenho um movimento concêntrico. Agora, detalhe, eu fiz uma observação à noite e o pessoal teve dúvida. Eu não sei se vocês sabem que o vidro ele é definido também como fluido, tá, gente? O vidro ele não é sólido. O vidro ele é líquido, tá bom? Se um dia vocês tiverem oportunidade de caminhar para o interior do estado, eu até comentei com eles, e se você verificar aquelas construções que são bem antigas, o que você vai verificar? O vidro embaixo vai estar gordão, e na parte mediana e superior do vidro, você vai verificar que tem um buraco. Aquele buraco que você verifica no vidro na parte mediana e superior, é porque esse vidro, na verdade, ele tem escoamento.
Então, com o passar do tempo, de muitos anos, isso você se verifica. A parte de baixo fica totalmente embolotada, igual a gente fala, e na parte mediana e superior, ele vai ficando mais fino e começa a abrir aquelas brechas no vidro, porque o vidro ele é um fluido e tem grau de escoamento. Até aí, gente, tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Beleza? Pode passar, Yasmin e Júlia, próxima? Pode sim. Tá, então olha, condução. Condução acontece no meio sólido, se dá pela variação de temperatura que eu tenho, o fluxo se dá da maior temperatura para a menor temperatura. Convecção acontece no fluido, fluido tem grau de escoamento, exemplo de fluido, o vapor ou gasoso, tanto faz, e o líquido. O que eu tenho mais em relação? Eu tenho uma corrente de convecção, essa corrente é um movimento concêntrico, acontece principalmente pela variação de pressão e se dá pela troca de calor, aonde a gente não esquece o conceito. O ar frio, teoricamente, é mais pesado, ele desce, e o ar quente, ele é frio, ele é mais, quer dizer, mais leve, e ele sobe. E aí eu tenho um movimento da corrente de convecção, que é um movimento concêntrico. Procedimento de radiação, gente, ou irradiação. Eu acho que essa é o conceito mais tranquilo. É um tipo de propagação de calor que você tem entre dois pontos do espaço, que você não necessita de meio material. Então, quer dizer que essa propagação de calor se dá principalmente no vácuo, mas não quer dizer que não aconteça em outro meio. Acontece em outro meio? Acontece, mas se dá principalmente no vácuo. É um local que não tem presença de meio material. E essa propagação de calor que se dá entre dois pontos do espaço, onde nesse espaço você verifica que não tem ausência, ou melhor, que tem ausência de qualquer meio material, essa propagação se dá pela onda eletromagnética. Por exemplo, particularmente o que acontece no Sol? Você tem um processo lá de fusão, hidrogênio colide com hidrogênio, forma o hélio e aí emite uma pancada de comprimentos de onda, que são ondas eletromagnéticas, né? Todas elas, na verdade, caminham em direção à Terra, em radiante em todos os pontos do espaço. E essa propagação que vem do Sol pela fusão até a Terra, em um dado momento você tem quase que um vácuo absoluto. E ainda assim essa energia consegue chegar até a gente. Isso se dá porque toda essa propagação de calor se dá por uma onda eletromagnética que não necessita de meio material para fazer propagação. Detalhe, eu vou falar com vocês aqui quase todas as ondas. O que nós temos de ondas? Nós temos a onda de rádio, vou falar todas as ondas eletromagnéticas. Ó, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama e o laser. Lembrando que também nós temos o visível, que o visível é classificado como se fosse a luz branca, e não sei se todo mundo recorda, essa luz branca possui 7 cores, que vai do vermelho até o violeta. Se você juntar simultaneamente as 7 cores, você tem a luz branca. Detalhe, pessoas, o tipo de onda eletromagnética e traz aquela informação de provocar um aumento de temperatura no meio material que você está analisando, geralmente é a radiação infravermelha. Uma ideia bem rápida para vocês, bem rápida. Você já deve ter notado que quando você deixa seu carro estacionado sobre um tempo em um local que é um ambiente aberto, e quando você retorna, ele está mais aquecido dentro do veículo do que fora dele. O que acontece? Vem essa pancada de ondas proveniente do Sol, penetra no meio material do veículo, que é um vidro que é literalmente transparente, e inicialmente, gente, toda essa onda que entrou no carro, ela tende a sair. Só que a radiação infravermelha, ela tem dificuldade de sair desse meio material que inicialmente entrou, que se propagou. Como ela tem dificuldade de sair, é como se ela ficasse aprisionada. Então, à medida que ela vai ficando dentro desse veículo, a temperatura vai aumentando. Então, esse conceito que eu acabei de propagar aqui para vocês é o conceito do efeito estufa. Ele consegue entrar no meio material todo tipo de onda eletromagnética
E depois todo tipo de onda eletromagnética, ela tende a irradiar para fora. Todas elas, na verdade, tendem a sair, exceto a radiação infravermelha. Como ela fica naquela região aprisionada, lá então que eu tenho um aquecimento maior daquele meio material. Então, o que seria o efeito estufa? É como se fosse o aprisionamento de um tipo de onda em particular, que é a radiação infravermelho. Ok? Tranquilo para todo mundo até então? Sim? Júlia e Yasmin? Sim. Tá bom, então olha só. Eu tenho uma relação lá embaixo de... Vocês querem que antes que eu faça exercício, eu forneça as condições rapidamente do efeito estufa? Pode ser, professor. Tudo bem. Tem 1 bilhão de exercícios aqui, cara. Eu vou tentar adiantar então. Aqui, rapidamente. Condução térmica. Eu botei alguns exemplos aqui para vocês. Ó, aquecimento de uma barra de metal, aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, aquecimento do cabo de metal de uma panela, aquecimento de uma xícara de chá ou café, aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Esses aqui são exemplos de condução térmica. Lembra condução meio sólido, variador de temperatura, fluxo do quente para o frio. Exemplos rapidamente que eu botei de convecção. Lembra a convecção? Eu tenho um variador de pressão, eu tenho um movimento concêntrico, eu tenho uma troca de calor, o frio desce, o quente sobe. Perfeito? E isso se dá num fluido, porque tem grau de escoamento. Exemplo, aquecimento de líquidos numa panela, geladeira e congelador, ar-condicionado, aquecedores e corrente de ar atmosférica, aquela historinha que eu falei da brisa. Vamos lá, exemplos que eu tenho de radiação. Energia solar, que eu comentei com vocês, placas solares, assar alimentos no forno, fogo de lareira e estufa de plantas. Tudo isso se dá propagação de calor pela irradiação. Definição dela, se propaga por uma onda eletromagnética e essa onda tem particularidade de provocar essa energia de um ponto para o outro através de um meio material que não tem nada, que é o vácuo. Mas não quer dizer que uma onda eletromagnética não consiga levar a energia do sólido ou através de um fluido, mas se dá principalmente pelo vácuo. Então vamos lá, rapidamente. Eu vou tentar. Aqui, eu vou tentar dar um pulo lá embaixo logo no efeito estufa e depois eu tiro outro momento para fazer o exercício com vocês. Só para a gente não ficar atrasado. Tá, vamos lá. Então, veja bem. Eu botei... Dá para ver o desenhozinho aí, gente? Do Sol e da Terra bonitinho, mais ou menos aí? Dá. Tá, então veja bem. Tá ali o Sol, tá mandando tudo que é tipo de onda eletromagnética. Essa emissão dessa onda eletromagnética se dá pela fusão do hidrogênio. O hidrogênio dá uma porrada no outro, forma o hélio e emite onda eletromagnética. Só que escutem. Esse exemplo que eu dei aqui dessa verificação do Sol com a Terra é um funcionamento perfeito. E veja bem, teoricamente vocês devem saber que o efeito estufa é uma coisa muito boa. Se não tivesse o efeito estufa na Terra, a temperatura média dela seria muito, muito, muito baixa. Mas como é que seria o efeito estufa legal e perfeito? Que é o que a Terra tinha muito tempo atrás, sem emissão de poluentes. Não sei se dá para vocês verificarem que tudo que é tipo de onda eletromagnética, quase que todas, elas conseguem literalmente penetrar no nosso meio material. Tá vendo aí? Toda ela basicamente consegue entrar. Atravessa o ar e vai embora. O que acontece? Parte dessa onda eletromagnética aqui é absorvida pela Terra, então ela absorve essa energia. E depois de um intervalo de tempo, ela começa a irradiar essa energia para fora. Então dá para você verificar que uma parte dela que ela está irradiando para fora está indo embora. Ela absorve o meio material e pelo efeito da reflexão, ela estorna essa radiação. Só que você verifica também que uma parte dessa onda, ela fica aqui dentro. Então, primeira coisinha que você tem que saber dessa representação. Essa aí seria um efeito estufa perfeito. Eu tenho parte de toda a onda eletromagnética que se verifica aqui atravessando o meio material. Uma parte dela é irradiada para fora e essa parte aqui fica aprisionada. Essa parte que fica aqui dentro, gente, é a radiação infravermelho. Então, escuta. O que seria um fenômeno do efeito estufa perfeito? Perfeito seria
tudo você irradia para fora, qualquer tipo de onda eletromagnética você irradia para fora, exceto a radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha que fica aqui dentro, ela garante que você tem uma temperatura muito legal, ou melhor, que você tenha uma pequena variação de temperatura. Só que acontece, pela emissão de poluentes, o que está acontecendo é que não é somente a radiação infravermelha que fica no nosso meio material. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O que acontece? Essa emissão desses poluentes que vocês estão vendo aqui, depois eu vou classificar individualmente cada um. O que acontece? Não somente a radiação infravermelha fica aprisionada. Eu também tenho agora a radiação ultravioleta e a radiação visível. Então é uma coisinha que vocês não podem esquecer. Esse efeito estufa que nós temos, que é bem acentuado, se dá por qual fato? Primeiro, emissão de certos poluentes, que eu vou listar um de cada vez para vocês. E ao aquele momento que a Terra tende a irradiar essa onda para fora, o que acontece? Aquela parte que seria irradiada para fora, que era UVA, UVB, a radiação ultravioleta e a radiação visível, ela não consegue ser totalmente irradiada para fora. Então, olha o que acontece. Eu vou voltar naquele desenho. O que acontece, gente? Que essa onda aqui, que ficava, que era somente o infravermelho, agora, na verdade, não é somente ela. O que, além do mais, eu tenho? Eu tenho o ultravioleta e eu tenho também parte do visível. Parte do ultravioleta, parte do visível e o infravermelho está meio que aprisionado nesse sistema. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento excessivo, um aumento da temperatura média da Terra. Esse efeito estufa que está acontecendo dessa maneira não é legal para a gente. Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram aquele filme 2012? Sim ou não? Já, mas tem tempo. Tudo bem, então deixa eu explicar bem rapidamente para você. Deixa eu botar aqui a minha energia no meu notebook. Rapidinho, pera aqui. Tá caindo aqui, rápido. Então veja bem, eu convoco vocês a assistirem em 2012. Olha só, deixa eu falar rapidamente o que acontece. Acontece o seguinte, o cara, um cientista maluco lá, fala que a temperatura da Terra está aumentando pra caramba. Está aumentando muito. Deixa eu te explicar, você já viu aquela imagem da aurora boreal? Já. Tá, então olha lá, vou voltar lá em cima. Você está vendo essa onda aqui, gente, que está indo embora? Aqui, olha esse desenho. Tá vendo essa onda que bate e vai embora? Essa aqui? Uhum. Sim, o que acontece? Na verdade, nos polos, parte dessa radiação que vem carregada por meson pi, ela não consegue ir embora. Ela fica aprisionada. Ela fica rotacionando nos polos. À medida que essas partículas